Olá, pessoal! Vamos então para a nossa aula, que hoje vamos estar falando sobre drenagem linfática e depois vai sair outro vídeo na sexta falando sobre modeladora. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma drenagem linfática que funciona de fato e que atinge o que é mais profundo, né? Então você não precisa ficar refém do que você aprendeu anos atrás e que alguns cursos ainda vêm trazendo isso. Você não precisa ficar refém do toque, da pressão. O importante é você entender, né, o toque que você está aplicando. Então, se você entende, né, o toque, com certeza você vai ter um bom resultado. Eu sempre falo que entender o toque é sentir a região. Nada adianta você tocar o paciente e não sentir aquilo que você está trabalhando. Isso faz a diferença, tá bom? Então agora a câmera vai estar voltada para o corpo do paciente e eu vou mostrar para vocês como que eu entendo hoje a drenagem linfática e como sim a gente pode trazer manobras que funcionem de fato na estética, tá? Na massagem. Pessoal, então separei aqui um desenho, né, no corpo do paciente. Tentei desenhar, não sou uma boa desenhista, mas eu vou explicar para vocês tudo certinho como eu fiz. Para realmente mostrar a importância desse sistema, que ele não pode, né, ser deixado de lado, o sistema linfático, mas a gente não pode focar somente nele, porque tem muito mais coisa acontecendo dentro do nosso corpo. Por isso que nós do NA Método, a gente traz uma visão além da massagem, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Porém, é importante lembrar que o sistema linfático, ele é composto, né, pelos linfonodos, né, por toda essa rede elétrica, junto com o nosso sistema cardiovascular, que se torna o sistema circulatório, né, do nosso corpo. Então, aqui tem os linfonodos, né, eu desenhei apenas alguns para vocês terem uma base e entender. Então, sempre perto aqui, entre o antebraço e o braço, tem na axila, tem nessa região clavicular, tem também no rosto, mas daí aqui pode ser demonstrado em outra aula. Mas só para vocês entenderem a importância, né, do papel do sistema linfático. E aí uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês aqui é que cada linfonodo tem o seu papel, né? E aí uma coisa importante também que é interessante sempre a gente lembrar que além de filtrar a linfa, além de limpar, além de ativar o sistema imune, tem outros órgãos também fazendo esse papel, que são os órgãos linfóides. E aqui eu trouxe alguns para vocês, tá? Primeiro a gente vai falar do timo. O timo é esse vermelhinho que fica bem aqui perto do nosso peito, entre o nosso tórax. E o que acontece? Ele é uma parte importante do nosso sistema imunológico e ele tem relação, né, com o sistema linfático, porque ele é desenvolvido lá na infância, né, lá no feto, quando a gente está na barriga da nossa mãe, e aí esse crescimento está envolvido na produção de linfócitos T e na maturação deles também. Então, lá no crescimento fetal e na infância, a gente já cresce, né, com o timo. E ele tem essa importância em relação com o sistema linfático, porque através dele a gente consegue ter, então, essa maturação dos linfócitos T, que é um tipo de glóbulos brancos que protegem o nosso corpo. Então, é feito, né, e maturado aqui. E aí, em seguida, depois que ele se desenvolve, eles vão direto para onde? Para os linfonodos, os gânglios linfáticos. Então, tudo isso para proteger, né, o nosso corpo de vírus, de toda a parte de micro-organismos invasores que vão fazer mal. Então, eles trabalham juntos. Por isso que quando a gente aplica uma drenagem, uma massagem, né, vamos dizer assim, completa, que tem uma visão além, a gente não fica só focando em líquido, a gente não fica só focando em linfa. Então, essa é a primeira parte do timo. Agora, a gente vai ver os outros aqui que estão no nosso abdômen. Então, pessoal, a gente agora vai ver a parte do sistema linfático, né, dos órgãos linfóides aqui, onde fica o abdômen.
a gente vai ver a função, né? E como que a gente pode ir além de só realmente entender a linfa, né? De ver o sistema linfático apenas como um inchaço, né? E também relacionar um toque que realmente faça com que essa drenagem funcione de uma forma melhor. É sempre importante lembrar que aqui onde a gente viu é o centro, então essa parte aqui é a mais importante, é onde desemboca, né, o sistema linfático, toda essa linfa que ele filtra e traz de volta para a grande circulação, que é o sistema sanguíneo, ok? Então, volta para a grande circulação. Então, essa parte aqui do corpo é a mais importante, é o centro, ok? E aí lembrem aqui desses linfonodos que é perto da região supra e infraclavicular, tá? Onde ficam os ductos torácicos. Então é aqui que vai acontecer, né? Vamos dizer assim, a finaleira, né, do sistema linfático para devolver para a grande circulação. E aí agora a gente vai para alguns órgãos linfóides que é o baço. O baço ele fica aqui do lado esquerdo, perto das costelas, tá? E qual é a função dele? Ele também ajuda nessa proteção, né, do nosso corpo, ok? E ele trabalha junto com o sistema linfático. Então, qual é a função dele? A função dele é ele retém as células mortas ou doentes que estão circulando pelo nosso corpo, certo? Que fica perambulando na circulação sanguínea. E aí ele age como esse filtro e faz um serviço de controle, né, no nosso corpo. E o sangue vai passando pelos vasos ao redor aqui, né, pelos vasos do baço, repleto de glóbulos vermelhos, jovens e velhos vão trabalhando aqui ao redor do baço. E aí o baço ele tem a função de ir e reter essas células que não estão mais ajudando em nada, que só estão ali atrapalhando. Então ele vai fazer meio que essa filtragem e vai destruir aquilo que não tem mais utilidade. Então vocês imaginam, aqui tem o sistema linfático, que eu desenhei a bolinha só para vocês entenderem. E aí vamos supor que aqui está o sistema circulatório junto. Então são sistemas que caminham na mesma direção, né, em conjunto. E aí aqui tem várias veias, várias artérias, enfim. E aí o que acontece? O baço ele vai fazer essa função, né, de prender e destruir aquilo que está aqui ao redor, que está caminhando, né, pela grande circulação, por todo o sistema circulatório e que não está ajudando em nada. Então, olha que interessante, gente, entender sobre o baço, que é um órgão linfóide que tem uma função primordial, né, na nossa imunidade e na função de realmente fazer com que esse sistema linfático trabalhe melhor. E também, uma coisa que eu acho interessante do baço é que se, por exemplo, o teu baço ele tá com um problema, você, por exemplo, vai ter uma incapacidade de fazer uma grande refeição, porque você vai ter aquela sensação de que a sua barriga tá inchada, sabe? Quando tu sente aquele incômodo de que teu estômago parece que tu comeu muita coisa, isso quer dizer que teu baço ele tá realmente intoxicado. Outra coisa também é sentir um desconforto e uma dor do lado esquerdo, certo? Essa dor, esse incômodo também quer dizer que o seu baço está com problema. E olha a importância de deixar ele saudável, de desintoxicar ele, porque ele tem uma função, como a gente viu, né, de filtrar aquilo que o corpo ele não precisa mais. As células mortas, tudo aquilo que está ali e que não tem mais utilidade no corpo, tá? Então, muito importante, né, a gente dar atenção a esse órgão linfóide. Então, pessoal, agora a gente vai ver também outro órgão, né, linfóide que faz parte do sistema linfático, né, como a gente está vendo. Por que eu desenhei o intestino? Porque ele tem relação com isso, né? A gente viu que o sistema linfático tem relação com o sistema imune, a gente viu o timo, o baço, e agora a gente vai ver as placas de Peyer. Por que eu desenhei o intestino? Porque eles se localizam sob a mucosa do trato gastrointestinal, tá? E aí ele fica, né,
próximo aqui ao intestino delgado, certo? Então, ele tem total relação com esse sistema, né, gastrointestinal. E é interessante a gente lembrar que são locais, então, placas de Peyer's, né, são locais onde a gente tem um grande número de linfócitos e outras células que são acessórias, né, para representar essa parte do sistema imunológico aqui no nosso intestino. E aí, uma coisa interessante, certo? Que também é importante a gente lembrar que os linfócitos são, vamos dizer assim, as células mais importantes, porque eles têm a capacidade, certo? De reconhecer antígenos e são os responsáveis por desencadear respostas imunes. Então, eles dão essa ativação ao nosso corpo. Por isso que é importante a gente cuidar muito bem do nosso sistema gastrointestinal, tá? E aí, pessoal, é muito importante a gente lembrar, então, que o sistema linfático, ele vai além de só realmente eliminar a linfa, de limpar essa parte, né, do nosso líquido, vai além de inchaço, como as pessoas, né, dizem e ensinam. A gente tem que ver além disso. Por isso que eu desenhei aqui para vocês entenderem que quando você toca o seu paciente, o seu entendimento tem que ir além do inchaço, tem que ir além da linfa que passa por todo o sistema linfático. Porque através desse funcionamento está acontecendo muito mais coisas ali. Olha quantos órgãos está relacionado junto com o sistema linfático que faz parte do sistema imune. Então, se a gente conseguir ativar de uma forma mais completa esse corpo, com certeza a gente vai ter uma resposta melhor. Além do mais, aqui abaixo, certo? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu desenhei para vocês que também aqui, né, na coxa, a gente tem a região inguinal, aqui também tem, né, linfonodos. Vai passando aqui pela coxa, aqui atrás do joelho também, atrás do poplíteo a gente tem, né, também linfonodos. Então, enfim, dos pés à cabeça a gente tem o sistema linfático e o sistema circulatório. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, a drenagem linfática que funciona, tá? O toque, vou ensinar tudo para vocês conseguirem entender que realmente o toque, ele faz a diferença quando a gente sabe aplicar de uma forma mais completa, né, a massagem, ok, gente? Então, pessoal, eu vou passar um óleo, tá? Eu sei que tem gente que fala, eu não sei se o desenho aqui agora vai sair, né? Mas assim, gente, ó, uma coisa que eu, há anos atrás, né, eu me apegava muito porque os profissionais, muitos falavam, e hoje ainda falam, né, a literatura fala isso, fala isso, fala isso, mas na prática é diferente, porque a resposta, quando tu dá um toque mais completo, que tem sentido, que você sente a região, você tem uma resposta mais rápida. E aí é importante lembrar que eu nunca me apeguei nisso. Ah, passa creme, não passa creme. Ah, mas o sistema linfático ele só ativa se tu se tu não passar creme e tracionar, tá? Ah, tem que levar pro linfonodo mais próximo. Claro que o braço a gente sempre vai trazer para onde? Para a região axilar, né? Porque não é só por causa do sistema linfático, mas também é porque toda a rede, né, do nosso corpo vai desencadear aqui no centro. Então, a gente não está pensando aqui só na linfa, a gente está pensando em toda a estrutura que é feito o antebraço e o braço, né? Aqui não tem só sistema circulatório. Então, a gente vai fazer movimentos, tá? Os movimentos, é sempre bom lembrar que tem que sentir a região. Não é fazer isso aqui, gente, ó. Como se tu tivesse medo de tocar no paciente, aquele toque bem superficial. Não, você tem que sentir a região que você tá tocando. Então, você vai fazer esse movimento, ó, esse movimento, sempre trazendo em direção à axila, ok?
Ah, professora, mas precisa fazer proximal, médio, distal. Se a paciente ela tem o braço muito, né, com bastante disfunção, é interessante, né, sempre fazer. Primeiro bem próximo, depois você faz o meio e depois você faz o mais distante, ok? Então é sempre bom começar assim, né? Acredito que isso é a base. Porque a gente primeiro vai estimular a parte mais próxima, depois o meio e depois a parte mais distante. O importante também é lembrar que quando vocês vão fazer um movimento, ó, não precisa ser uma coisa assim, gente. Ó, isso era uma coisa que eu não gostava de fazer. Ó, tem que fazer devagar. Tem que fazer devagar. Não, pelo amor de Deus, vocês têm que, ó, ter um ritmo, ter uma pressão, sentir a região, ó, que vocês estão tocando, tá? Então vocês prezam e façam isso, que eu tenho certeza que o resultado vai ser outro. E aí na questão do antebraço também, ó, façam movimentos e ritmos contínuos, tá? Que com certeza o corpo ele vai dar uma resposta a esse estímulo positivo. Não é para fazer rápido, não precisa disso. Apenas um ritmo e sentir a região que você está tocando, tá bom? Essa é a primeira parte, o braço, tá? Então você fez proximal, o meio e o mais distante, distal, e depois você fez o antebraço, tá? Dá para fazer completo também. Então, é importante vocês lembrar disso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender a pressão, como que faz, né? Não precisa fazer quase parando, não tem necessidade disso. Agora, vamos para o abdômen. Para o abdômen. Eu tô mostrando aqui, demonstrando apenas para vocês entenderem o ritmo, né? Não precisa ser algo superficial. Vocês têm que sentir a região que vocês estão tocando para ter uma resposta mais completa, tá? Então vamos lá, ó. Na barriga a mesma coisa. Uma coisa que a gente preza é deixar a região com um toque que seja gostoso de receber, tá? E aí é importante vocês lembrar que quando vocês vão fazer, por exemplo, né, uma drenagem, como as pessoas fazem, não é para fazer algo assim, gente, ó, superficial, devagar, não, tá? Para realmente ter uma resposta mais ativa, mais completa dessa região central, você tem que, ó, tá, vocês estão vendo? Eu não tô colocando força, eu tô colocando uma pressão. Vocês têm que ter o quê, ó? Profundidade aqui, ó. Sentir a região que vocês estão tocando, ó. Ó, sentir, ok? Ó, apenas no tocar e sentir a região que eu estou aplicando a massagem, o toque, olha como já respondeu. Não adianta fazer esse toque assim, ó, quase parando. Não, para mim isso não funciona, tá? Para quem funciona, ótimo, continua, mas eu gosto de ver o corpo mudando e se transformando. Então, esses tipos de manobras tradicionais convencionais realmente não faz parte da minha prática. Nunca me identifiquei com esse tipo de massagem, por isso que eu fugi dela, tá? Então, ó, sintam a região, porque assim você vai conseguir dar um estímulo positivo para o seu paciente e para esse corpo. E aí, ó, vocês vão fazendo em toda a região do abdômen. Vocês podem separar por quadrantes, né? Também é interessante, tudo vai depender de como esse abdômen ele está. Ah, professora, mas aqui não tem linfonodo, né? Aqui não tem.
Não leva para o linfonodo mais próximo? Não, tá? Sempre priorizem o centro. Ele é muito mais importante, tá? Essa é uma das coisas que quem é aluno do NA Método entende o porquê que a gente fala isso, né? Então, sempre priorizem o centro. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo uma coisa quase parando, né? Um toque quase parando. E eu não tô fazendo nada superficial, ó. Tô sentindo a região, né? Que eu estou tocando, ó. Tô sentindo, tá? Isso é algo individual realmente do NA Método, porque ninguém faz assim, né? Então, vocês podem estar, ó, sentindo, ó, a região. Não é fazendo algo superficial, é sentir e trazer esse toque para o seu paciente e fazer com que o corpo dele responda, tá? Essa é a parte do abdômen, ok, gente? Apenas com umas 2 manobras, olha como já respondeu esse lado aqui. E aí, vocês façam a mesma coisa do outro lado. Então, nunca esqueçam mais disso, tá? Nunca façam nada superficial. Não, sintam a região, ok? É interessante sempre fazer do lado oposto, tá? Nunca façam desse lado aqui que isso limita, né? Limita a tua amplitude. Então, sempre façam do lado oposto. Essa é uma drenagem, pessoal, que funciona porque você tá sentindo a região que você está, ó, tocando, tá? Você não tá fazendo nada sem propósito, algo superficial, apenas para ativar o que é superficial. Não, você realmente está trazendo um propósito para o seu toque, tá bom? Pode ver, ó, não tô cansando, não tô fazendo nenhum movimento realmente que cansa de fato, né? Então, realmente dá para trabalhar e ter resultados surpreendentes com um ritmo e um toque assertivo, tá? Ok? E aí sempre vocês finalizam, né? Sentindo a região. Sempre sentindo a região. Nunca fazendo assim, ó, superficial, não. Tem que funcionar o seu toque, então tem que sentir a região que vocês estão trabalhando. Ok, gente? Ó, lá de trás, traz para frente, sintam a região, ó, sintam e tragam. Ok? Façam isso no abdômen. Agora eu vou mostrar hernias, ó. Lembrem que aqui também tem redes linfáticas, né, circulatórias, como aqui, ó, eu desenhei. Então, quando vocês forem trabalhar, vocês têm que sentir a região, né? Como eu falei para vocês, ó. Uma pessoa saudável, né? Uma pessoa que não fez cirurgia, sempre quando é pós, aí a gente tem que ter um cuidado melhor com a pressão, né? De acordo com a cirurgia de cada um. Mas se é uma pessoa saudável, a gente realmente tem que sentir e tocar de fato a região que a gente está trabalhando, certo? Então, ó, a gente vai fazer movimentos que a gente consegue sentir e com ritmo. Não é para fazer algo assim, ó, quase parando. Gente, quando eu ia em curso que me ensinava isso aqui, ó, eu realmente ficava estressada. Ou aqueles que faziam assim. Não, uma massagem dessa vai terminar amanhã, né? Se eu vou fazer o corpo inteiro. Então, ó, ritmo e pressão com propósito. Sintam a região que vocês estão tocando. Faz a parte primeiro mais próxima, ó.
com ritmo, com pressão, sentindo bem essa coxa. Por baixo dessa coxa não tem só sistema circulatório, tem muito mais funções acontecendo ali. Depois a gente vai para o meio. Apenas uma manobra bem feita, você já consegue ter os resultados surpreendentes. É só ter propósito no toque de vocês, tá bom? Então, façam esses movimentos. Fez o meio? Faz a parte mais distante, ó. Parte mais distante. Depois que fez a perna, aqui eu falei para vocês que a gente tem linfonodos, né, embaixo do poplíteo. Então, tragam da parte lateral do joelho para dentro, ó. Certo? Não precisa ser nada devagar. É apenas ter um ritmo e sentir a região. Ter uma pressão. E aí vocês vão subindo, ó. Ó. Ok? Fez isso, passa daí pra perna, né? Então, ó, tá deslizante? Faz a parte mais próxima. Depois faz o meio. Depois faz a parte mais distante. E vai intercalando. O importante, ó, é sentir a região. Não é pra ser nada assim, ó, superficial. Não. Aqui é a drenagem que realmente funciona, tá? É ter sentido no seu toque. Porque se você quer ter um resultado surpreendente, que o corpo todo ele responda de forma completa, você precisa ter um toque que atinja também o corpo inteiro, não só a parte superficial do corpo, tá? Porque aqui na pele a gente tem vários neurônios, né? Então a gente precisa sempre deixar essa parte, né? Cada parte que a gente toca realmente ativado, estimulado. E se você fazer um toque assim, ó, quase parando, sem sentido, apenas só fazendo movimentos devagar, né? Superficiais, nenhum paciente vai gostar desse toque. E realmente você não vai ter o resultado que você espera. Tá bom, gente? Então, fez isso, você faça o outro lado da perna, tá bom? Aqui a gente fez apenas 3 manobras e realmente o corpo ele já responde a outro corpo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, ó, olha o lado feito e o lado que não foi feito ainda. Olha a diferença entre as duas, ó. Então, realmente, e a gente não fez o quê? Nem acho que 10 minutos, né? De massagem, acho que nem 5 deu. Então, a gente deu um estímulo bem preciso para esse corpo e já respondeu muito bem. A barriga, gente, a mesma coisa, olha. A barriga a gente fez aí só alguns minutinhos e olha como ela ficou, compara com o antes, né? Mas foi só realmente para vocês entenderem. Massagem em si, bem feita, ela trabalha não só o sistema linfático, ela trabalha muito mais que isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula prática, né, com algumas explicações de como fazer uma drenagem que funciona de fato, né, no seu paciente, no seu atendimento. Ou seja, as pessoas, elas diferenciam muito, né, drenagem, massagem modeladora, mas não, lembrem que para o seu corpo ter uma resposta com o seu toque, você tem que fazer uma massagem bem feita, tá? Não importa qual seja, né, ela.
As pessoas têm essa mania de individualizar, mas toque a toque e uma massagem bem aplicada, ela contribui sim para todo o funcionamento do corpo. Amanhã a gente vai ter uma aula então sobre modeladora que vai ser incrível. A modeladora também que funciona, que faz você ter resultado sem se cansar, tá? Então amanhã a gente vai estar tendo essa aula gravada também aqui, tá bom? E eu te encontro nas nossas lives, nas nossas aulas lá no Instagram, certo?